Hoje eu vou lhe contar como que você deve aproveitar as oportunidades que o mercado cripto vai te entregar nas próximas semanas. Isso porque a gente está em uma tendência de baixa dentro do mercado cripto, onde nós estamos vendo várias altcoins retraindo. E durante esse momento, nada melhor do que montarmos uma estratégia e sabermos o momento certo de nos posicionar em cada determinado ativo. Legal? E Teles na área, vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, e para a gente partir diretamente para gráficos, para dados aqui, para a gente ver o que nós temos. Olha só, primeiro passando pelo Price Action, a gente vê que o Bitcoin está dentro de uma consolidação, né? A gente está formando um canal de baixa aqui, da mesma maneira que também nós temos um canal lateral aqui. Isso daqui se chama zonas de no trade zone, tá? Você pode não operar dentro dessas zonas, mas quando a gente fala no trade zone, significa que o mercado ele está sem direção. Um dia ele sobe, outro dia ele cai. Mas, mesmo assim, a gente tem algumas informações importantes aqui dentro. Por exemplo, um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior também. Obviamente que a gente vê que não há tanta diferença entre os fundos e os topos, tá? Porque estamos dentro de uma região no trade zone. O mercado ele não está tão direcional assim. Bom, uma perca desse suporte aqui dos 61 mil dólares do Bitcoin, na verdade 60 mil dólares no Bitcoin, ele vai nos entregar uma oportunidade muito boa dentro das altcoins, caso esse suporte ele seja perdido, beleza? Eu acredito que ele vai ser perdido, eu acredito que a gente vai ter um flush ali e a gente vai ter uma grande oportunidade dentro das altcoins. Primeiro ponto, que altcoin é aquele ativo que a gente pega e não se apega. Então, se você tinha lucro ali, você realizou lucro nesses ativos, ótimo, vamos pegar esse lucro e vamos reentrar dentro do mercado quando a gente tiver boas posições. Caso você não tenha lucro ainda nos ativos, você pode adotar uma estratégia de DCA, por exemplo, durante a queda. Uma das estratégias que eu aplico dentro da carteira rumo ao milhão. Exatamente, a gente fazer compras parciais ao longo de uma queda. Mas olha só, vamos analisar alguns ativos aqui para a gente entender qual que é essa oportunidade que nós estamos tendo. Bom, a gente vê que o Bitcoin está nessa lateralização, mas quando a gente começa a partir, por exemplo, ali para outros ativos como Ether, a gente vê que Ether está numa clara tendência de baixa, galera. E a gente, nesse final de semana, tivemos mais uma confirmação dessa tendência de baixa. Essa linha branca era um suporte que nós tínhamos aqui, e esse suporte ele foi perdido. No final de semana, a gente voltou a ter esse suporte e rejeitou esse suporte. Nós, em gráficos diários, estamos em tendência de baixa no Ether e dentro de várias altcoins. Olha só, além da gente ver essa linha branca aqui, né, que é o suporte que foi perdido, podemos traçar Fibonacci para entender exatamente qual que foi essa retração que nós tivemos. Tudo o que aconteceu aqui, até 0,618 de Fibonacci, que era os 3.300 dólares do Ether, era exatamente somente uma correção de toda essa movimentação de baixa, ou seja, um famoso repique. O que nós vamos esperar é mais uma pernada de baixa. Aí pode ser uma pernada de baixa para vir dentro dessa região e formar um fundo duplo aqui, ou pode ser uma pernada um pouco mais longa, um pouco mais agressiva. Eu não sei como que vai ser essa pernada, porque eu não consigo ver exatamente o que o mercado vai fazer. Eu consigo olhar dia a dia, analisar dia a dia e entender qual que é a direção. Nesse presente momento, a direção é de baixa, até que a gente tenha uma reversão dessa tendência. Da mesma maneira, é o que nós fizemos ao longo da movimentação de alta. Enquanto nós temos tendência de alta, nós estamos posicionados em alta, nós estamos com expectativa de que o ativo ele vai continuar subindo. Só que chega um determinado momento que revertemos essa tendência. A partir do momento que a gente reverte essa tendência, devemos setar a nossa expectativa para baixo. O pior erro que você pode fazer dentro do investimento, isso não funciona só para cripto, é você ser um perma bull
ou você ser um perma bearish. Isso significa você estar permanentemente otimista e permanentemente com medo, em desespero, um pânico, olhando somente para quedas, acreditando que o mercado ele vai cair. Você, como um investidor maduro, você tem que saber a hora certa de você pivotar o seu sentimento. E você pivotar o seu sentimento, ele depende de análise, ele depende de dados, ele depende de números para que você faça isso, beleza? Eu quero dizer para você, enquanto nós não tivermos um sinal de reversão em Ether, por exemplo, eu ainda vou continuar mais bearish. Podemos descer o time frame para tentar antecipar essa reversão dentro de um gráfico diário. Então, olha só, quando a gente desce o time frame de Ether ali, por exemplo, para 4 horas, quando nós virmos Ether formando um pivô de alta acima da média de 200 períodos no gráfico de 4 horas, isso vai começar a indicar um sinal de força no curto prazo, porque estamos olhando para gráfico intradiário. Isso vai respingar no gráfico diário, caso realmente haja uma reversão de tendência. Você navegar entre os time frames, gráfico de 4 horas, gráfico diário e gráfico semanal, lhe ajuda a antecipar movimentos nos gráficos mais longos. Então, quando a gente olha, por exemplo, tendências de baixa em gráficos de 4 horas, a gente sabe que o diário ele vai entrar em uma tendência de baixa caso aquela tendência ela continue no gráfico de 4 horas. Se a gente sabe que no diário ele está em uma tendência de baixa, isso significa que a gente vai ter retrações dentro de gráficos semanais. Se a gente vai ter retrações dentro de gráficos semanais, podemos começar a trabalhar com alvos dentro de gráficos semanais. Por exemplo, Ether, a gente pode traçar os alvos dele ali e entender quais são bons pontos de compra. Nós estamos falando de Ether em $2.200, $2.500. Não descarto da gente ver Ether nessas regiões nas próximas semanas. Mas, mais uma vez, você tem que ser uma pessoa estratégica. Sempre que você tiver uma análise, sempre que você identificar pontos de compra e pontos de venda, em seguida você se pergunta, e se o mercado for para o outro lado? O que eu vou fazer se o mercado for na direção oposta? O que eu vou fazer se o Ether não chegar em 2.200? O que eu vou fazer se o Ether não chegar em 2.500? Ou o que eu vou fazer se o Bitcoin não perder os $60 mil? Lembrando, você ser um investidor maduro ou você ser um investidor amador não tem nada a ver com o tempo de mercado que você tem e muito menos com o tamanho da sua banca. Você pode ter somente R$1.000 investido ou você pode ter milhões de reais investido. Não importa o tamanho da sua banca. Se você souber e for estratégico exatamente nas suas decisões, você é um investidor maduro. Ter uma banca alta é só questão de tempo. E se você tiver uma banca alta e não saber o que você está fazendo, a hora certa de comprar e a hora certa de vender, se você não souber navegar em topos e fundos, mesmo com grandes quantidades de capital, você não está sendo um investidor maduro, você está sendo um investidor amador, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas altcoins antes da gente falar ali de alguns dados on-chain. Olha só, tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês, retrações, né? Eu tenho uma expectativa de tendência de baixa para os próximos dias. Isso vai nos dar grandes oportunidades dentro de altcoins. Por exemplo, Solana. Todo mundo queria comprar Solana quando essa parada estava subindo. Todo mundo falava que ia ser a Ethereum Killer. Eu gosto muito de Solana. Não acredito que ela vai ser a Ethereum Killer. Mas nesse momento que tem retração dentro desse ativo em um gráfico semanal, por exemplo, cara, delícia de momento para a gente olhar para esse ativo para poder comprar. Eu sei que todo mundo quer comprar quando ele está subindo, está em $200, mas agora que está em 130, agora a gente começa a adotar estratégias parciais. Solana é um dos ativos que eu realizei lucro. Solana é um dos ativos que eu coloquei quase 200% no bolso dos alunos da carteira Rumo ao Milhão. E esse capital, ele vai ser disponibilizado para uma compra mais agressiva quando for o momento certo, mas até que a gente chegue nessa compra agressiva, agora nós utilizamos uma estratégia parcial, estratégia
DCA até os pontos-alvos de compra. Os pontos-alvos aonde nós vamos ter exatamente uma oportunidade mais única, que seria essas retrações de Fibonacci. Mas, até chegar lá, a gente utiliza também uma outra estratégia ao longo desse caminho. Mas olha só, quando a gente analisa Solana aqui no gráfico diário, a gente tinha uma tendência de alta, que é essa linha branca aqui, tendência de alta rompida, confirmação do rompimento dessa tendência de alta. O que nós vamos esperar? Exatamente retrações dentro desse ativo. Eu sei que ainda não chegou o momento do pânico, e vou mostrar isso para você através de dados. Mas saiba que na hora que a gente tiver aquele sentimento de pânico, aquele sentimento de que, cara, agora acabou, não vai ter mais bull market, por exemplo, não vai ter mais bull run, e a gente vai entrar em um drawdown bem profundo, quando o mainstream estiver falando isso, eu e os meus alunos, estaremos comprando. Porque enquanto estava tudo eufórico, as pessoas simplesmente acreditando em alta infinito, nós estávamos vendendo, beleza? Então estamos nos preparando exatamente para essa movimentação de pânico. E essa movimentação ainda não aconteceu. Você pode acreditar que essa movimentação aconteceu porque saiu na mídia conflito entre países? Cara, aqui eu não estou falando de notícia, tá? Eu estou falando de dados com você, eu estou falando de números, eu estou falando exatamente do que a matemática nos mostra. E quando a gente olha para indicadores como Fear and Greed Index, a gente vai ver que ainda não saímos de uma região de greed, né? Uma região de otimismo. Ainda não saímos dessa região. As pessoas ainda estão muito confiantes. E veja que é super comum ao longo de um ciclo de alta a gente vir dentro dessas regiões aqui, até mesmo de fear, de capitulação. Ali a gente vai ver extreme fear, né? A gente vai ver em alguns momentos mais raros do ciclo, mas pelo menos voltar aqui na fase de medo, isso vai ser super importante. E a gente também tem indicadores ali para mostrar se entramos ou não dentro dessa região. Vou apresentar isso para você. Mas olha só, o Fear and Greed Index, ele pega manchetes ali para entender se as pessoas estão otimistas ou não. Mas nós conseguimos saber se as pessoas estão gananciosas, se as pessoas estão com medo, se as pessoas estão com pânico, através do saldo da carteira das pessoas. Olha só, quando a gente começa a ver players realizando prejuízo, isso significa que eles estão com medo. Isso significa que eles estão em pânico, porque ninguém entra nesse mercado para perder dinheiro. Todo mundo entra dentro do mercado financeiro para poder fazer dinheiro. E acaba que quando algumas carteiras entram no prejuízo ali, a pessoa acaba se desesperando, pumba, vai lá e vende aquilo no prejuízo. Então, quando esse sentimento de fear, ele realmente aparecer aqui, que as pessoas estiverem com medo, a gente vai ver um aumento na realização de prejuízo. Já teve uns dias aqui, ó, que assustou bastante a galera, onde a gente teve 679 milhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Obviamente, galera que comprou no topo, acabou de entrar ali no meio da euforia, ela vai ficar com medo do mercado, porque ela não está acostumada com a volatilidade, mas a gente vai ver isso daqui aumentando ainda mais, tá? A gente vai ver realizações de prejuízo, caso o Fear and Greed Index, ele vem em regiões aqui mais negativas, tá? Um sinal que a gente vai ter se estamos capitulando no curto prazo ou não, se estamos nesse movimento de realização de prejuízo, vai ser exatamente olharmos para o custo dos investidores de curto prazo, que hoje está nos 59 mil dólares. Qualquer agulhada abaixo dos 59 mil dólares vai trazer esse sentimento de pânico. Exatamente nesse sentimento de pânico, teremos uma grande oportunidade diante da nossa frente. Nada como ter caixa nesse momento para a gente poder fazer compras um pouco mais agressivas. Existem estratégias que a gente utiliza durante semanas e semanas, que é, por exemplo, uma estratégia de DCA, mas existe um amplificador do DCA, que significa você vender no topo, você realizar caixa e quando você estiver em uma baixa, você entrar com aquele caixa que você fez. Isso é uma amplificação da estratégia de DCA. Existem várias estratégias que você pode utilizar, tá? Eu gosto muito da estratégia de DCA, inclusive a carteira Rumo ao Milhão. É uma carteira que ela é pautada em cima da estratégia de DCA, mas
nesse momento do ciclo, com muito lucro no bolso dos alunos e da carteira Rumo ao Milhão, eu decido fazer caixa para poder simplesmente amplificar essa oportunidade caso ela venha a acontecer. Mais uma vez, sendo estratégico aqui, eu não quero estar certo nem errado. Isso daqui é uma movimentação de baixa. Eu quero simplesmente colocar dinheiro no meu bolso e no bolso dos alunos. Eu não estou aqui para mostrar para você se eu estou certo ou errado. Eu estou aqui para abrir as minhas estratégias com você. Eu estou documentando as minhas análises e mostrando elas para você. Então, caso isso daqui também não seja uma tendência de baixa, caso a minha análise esteja errada, a gente tem que saber a hora de pivotar também, seja em uma reversão de tendência ou seja em um ponto ali com um stop, por exemplo, caso o mercado ele rasgue para cima. Beleza? Bom, eu queria falar com vocês sobre outras 3 altcoins, Link, RNDR e Ronin. Só que eu vou deixar para a gente falar isso amanhã. Lembrando, se você quiser ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, todas as minhas estratégias, todas as minhas tomadas de decisão, que é exatamente o campo de batalha. Aqui no YouTube, você está vendo as minhas análises. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai ver a minha análise exclusiva e também você vai ver as minhas decisões. Eu vou te mostrar no campo de batalha o meu dinheiro na frente, quais são as decisões que eu estou tomando. Se eu falo para você que eu acredito em alta, você vai me ver comprando. Se eu falo para você que acredita em baixa, você vai me ver vendendo. Se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, tem um link na descrição. Espero de verdade te encontrar dentro desse projeto. Espero de verdade poder colocar lucro no seu bolso, como eu estou fazendo há 8 meses com outras pessoas, beleza? Então é isso, um forte abraço. Amanhã estamos de volta aqui no canal com mais análise do mercado cripto e falamos das outras altcoins. Forte abraço, tamo junto e valeu!